Porque o Cruzeiro tem encontrado muita dificuldade em contratar novos jogadores. Fala, Nação Azul, beleza? Vale lembrar que amanhã tem Cruzeiro e Ceará no Mineirão. E se você ainda não comprou o seu ingresso, ainda dá tempo, está quase acabando. Vamos para cima buscar esses 3 pontos. Contra o Corinthians a gente sabia que ia ser difícil, mas dessa vez dá sim o Cruzeiro buscar a vitória e se manter na liderança, porque se a gente pensar que vai depender do Atlético, esquece, tá? O Atlético vai perder para o Flamengo, a gente sabe, quem viu o jogo aí do Atlético e Bucaramanga sabe que os caras não querem jogar. Só passou porque fizeram a proeza de colocar 2 zagueiros lá para bater pênalti, mas o time do Atlético é horroroso e um dos poucos que estão jogando lá é o Hulk e o Everson. O resto tá tudo fazendo média, são poucos, você tira ali uns 4 ali do time titular que querem jogar, o resto estão só fazendo hora. Mas vamos falar agora de time grande, vamos falar do Cruzeiro, sobre por que o Cruzeiro tem encontrado dificuldades para fazer suas contratações. Cara, é o seguinte, muita gente está falando, será que é porque o Alexandre Matos saiu, mudou o departamento de futebol? Não. O grande problema do Cruzeiro hoje, não conseguir fazer contratações, que está dificultando, muitas estão sendo voltadas, é porque o Cruzeiro não quer contratar jogador já consagrado, tá? É uma palavra pesada para se tratar de jogador, né? Porque para mim é um ser humano qualquer, porém, um jogador já consolidado. Vou dar um exemplo para vocês, o Cruzeiro foi lá e trouxe o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que era um sonho do Pedrinho, por mais que hoje não é um titular, mas o Pedrinho sonhava, né, dele ser titular e ser o herói do time. O momento não condiz, porém o cara é importante do clube. Mas esse tipo de jogador é muito mais fácil do que você contratar um jogador que vai te render, tá? Então vamos lá, o Gabigol ele já chegou no seu ápice, né, no seu máximo. Ele pode, no máximo, voltar ao que ele era, né? Já é um jogador ali, e olha que ele é um jogador jovem ainda, se eu não me engano, de 29 anos. Aí, por exemplo, o Dudu, vai lá e traz. Esse tipo de jogador, ele traz um retorno midiático, tá? É um jogador importante de você ter no time, porque ele traz um retorno midiático. Você ganha com venda de camisas, você ganha com mais PPV, mais sócio. O pessoal, velho, muita gente, por exemplo, vai no estádio para ver o Gabigol jogar. Eles não vão lá para ver o Caio Jorge, muitas crianças, pessoal do interior. Então, por mais que o Caio Jorge hoje jogue mais, é o melhor atacante do Brasil, o pessoal vai muitas das vezes pelo Gabigol. E quando o Dudu estava aqui também. Um exemplo do Hulk no rival. Esse tipo de jogador, ele traz um retorno midiático. Ele pode trazer um retorno futebolístico pela qualidade dele, porém ele já chegou na sua curva máxima. Agora, o tipo de jogador que o Cruzeiro quer é complicado por 2 fatores. O primeiro, o jogador que vier sabe que ele vai vir para compor elenco e lutar por um espaço, tá? Então ele não vai vir já como um jogador desses que eu disse, né, que eu mencionei, com cadeira cativa, até mesmo pelo jeito. Então isso já fica meio complicado para o jogador, às vezes ele pode vir e nem entrar. E o outro grande, e principalmente o empresário, que quer o jogador jogando, né? E o outro grande ponto é porque o Cruzeiro quer jogador que traga lucro, retorno financeiro em 2, 1, 3 anos, investimento. Então o Cruzeiro busca o quê? Jogadores jovens com potencial. E aí está o grande problema, porque os clubes que detêm direitos desses jogadores não abrem mão com facilidade, né? Sabe que um jogador jovem com potencial pode vir trazer retorno futebolístico muito alto, né? Porque está ali no auge do primor físico, e também pode trazer um retorno financeiro. É o caso do Caio Jorge, apesar que vinha de lesão, é um jogador jovem, vem por um preço muito baixo, e agora se o Cruzeiro vendesse ele aí, ou esse ano ou ano que vem, vai vender tipo 10, 15 vezes mais caro. Então é o tipo de jogador que o Cruzeiro quer para poder levantar caixa e pagar as dívidas aí nos próximos anos, né? E também ganhar títulos. Então
esse é a grande dificuldade. Na época do Alexandre Matos, não. O Cruzeiro queria dar um choque no mercado, um choque de realidade, tipo, eu voltei, né? O Cruzeiro tá na Série A, o Cruzeiro é grande, o Cruzeiro é gigante e eu tô aqui. Então o que o Pedrinho autorizou? Traga jogadores de nome, jogadores midiáticos, porque dá aquele choque, mesmo que no primeiro momento não trouxe retorno futebolístico, né? Muito se passa pelas comissões técnicas, mas trouxe o Cruzeiro de volta ao futebol brasileiro, a elite do futebol brasileiro. Se montasse um time jovem, poderia dar mais certo, porém levaria um tempo para assimilar, né? Ninguém ia ter medo do Cruzeiro, aí com o tempo podia dar certo. Agora não. Ele primeiro fez esse choque de realidade, trazendo jogadores já consolidados, e agora quer jogadores que tragam realmente retorno de futebol e de investimento. E para isso, jogadores jovens é muito difícil de fazer a contratação, tá? Então, por isso que o Cruzeiro vem encontrando dificuldades, mas não adianta meter o pé pelas mãos, como já foi em várias outras gestões, né? Principalmente quando não era SAF. E até algumas SAFs aí que a gente vem ver fazendo cagada atrás de cagada, tem que trazer jogadores com preço justo, com salário justo, para que o Cruzeiro cresça e sua dívida diminua, não o contrário. Então falado, pessoal, se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal Clubista Celeste e deixe seu like, comenta aí abaixo o que você acha, sobre quais conteúdos a gente deve falar. Vou soltar hoje, tá? Uma enquete aí. Quem vence o jogo, eu quero que você comente também nesse vídeo. Quem vai vencer? Cruzeiro, Ceará ou empate? E o principal, deixa o placar aí. Tamo junto, valeu, fui!